Nós já falamos sobre as gangues do GTA 6, os maiores erros de mecânicas e também da polícia do GTA 5 que o GTA 6 vai corrigir, mapa do GTA 6 que foi descoberto e referências ao Brasil que aparecem no GTA 6 e nos outros jogos da franquia. Todos esses vídeos vão estar no cardzinho aí em cima, é só você clicar, vai lá, assiste que eu tenho certeza que vocês irão gostar e claro, vocês vão entender como que está sendo o desenvolvimento do GTA 6. Além de tudo isso que a gente já falou aqui no canal, existem 5 mecânicas que supostamente foram removidas durante o desenvolvimento do GTA 6, porém nenhuma delas foi confirmada realmente pela Rockstar. É sobre elas que vamos falar hoje aqui. Eu sou o Padik, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e sinta-se à vontade a se inscrever aqui no canal, assim você vai me ajudar demais a chegar a 100 mil inscritos antes do lançamento do GTA 6. Conto com a sua ajuda. Se você não concorda que essas mecânicas foram removidas do GTA 6, deixa aquele seu like. Agora, se você concorda ou acha outra coisa, comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião, demorou? Se eu te dissesse que algumas das mecânicas mais incríveis do GTA 6 podem ter sido cortadas antes mesmo do jogo ser lançado, você acreditaria? Nos últimos meses, a internet foi tomada por rumores dizendo que a Rockstar removeu funções e mecânicas do GTA 6. O problema é que quase todo mundo está repetindo essas informações como se fossem fatos, mas quando você começa a investigar de onde esses rumores realmente surgiram, a história muda completamente. E algumas dessas supostas mecânicas cortadas talvez nunca tenha existido realmente. Então fica comigo até o final porque eu fui atrás da origem de cada um desses rumores e vou mostrar o que realmente faz sentido e o que provavelmente virou apenas uma enorme bola de neve da comunidade do GTA 6. Quando alguém fala sobre o GTA 6, existe uma mecânica que praticamente todo mundo comenta, os furacões. Durante meses, vários vídeos, sites e perfis começaram a afirmar que a Rockstar tinha desistido completamente dessa ideia. Tudo porque os consoles atuais não seriam capazes de rodar um sistema climático tão avançado. E quando muita gente fala a mesma coisa, automaticamente parece que aquilo virou verdade. Só que existe um detalhe que quase ninguém explica. Toda essa história começou por conta de uma vaga de emprego publicada pela Rockstar anos atrás. Nessa vaga, a empresa procurava um artista de efeitos visuais e citava que o profissional iria trabalhar em eventos de destruição e de grande escala e ambientes extremamente realistas. Até aí nada de estranho, né galera? Porque poderia ser muito bem uma cena de um prédio caindo, alguma cutscene, enfim, alguma parte de alguma missão. O problema é que a descrição nunca mencionou furacões, galera. Nunca mencionava tornados, muito menos dizia que GTA 6 teria um sistema climático totalmente dinâmico. A única coisa que a comunidade fez foi ligar as informações umas às outras e destruição em grande escala, Flórida, Leônida, então começaram a imaginar que isso significaria furacões acontecendo livremente pelo mapa. Pouco tempo depois, uma conta conhecida por divulgar informações sobre a Rockstar comentou que havia ouvido falar de furacões e tornados que estavam sendo testados durante o desenvolvimento do game, mas que talvez tivessem sido removidos. Reparem em uma palavra muito importante, talvez. Nem a própria pessoa dizia ter certeza do motivo. Mesmo assim, vários sites transformaram essa história em manchete, e foi aí que começou o famoso efeito telefone sem fio, né galera? Um portal copiava do outro e depois outra copiava novamente, até que de repente o rumor parecia uma informação oficial, galera. Agora, isso significa que GTA 6 não terá furacões? Na verdade não, tá? Os próprios trailers mostram referências a tempestades e até placas que são relacionadas a furacões dentro do universo do jogo, ou seja, a Rockstar claramente está trabalhando com esse tema. A grande diferença é que provavelmente veremos esses eventos acontecendo durante momentos específicos da história e não de forma totalmente aleatória enquanto estamos explorando o mapa. E sinceramente galera, isso faz muito mais sentido, tá? Porque a Rockstar sempre gostou de criar momentos cinematográficos. Foi assim com Red Dead Redemption 2, foi assim com GTA V, então não seria surpresa nenhuma se grandes furacões fizessem parte de uma missão importante da campanha. Mas existe um rumor que na minha opinião deixou muita gente decepcionada, porque ele apareceu dentro dos próprios vazamentos de 2022. E se realmente tiver sido removido, vai fazer muita falta no gameplay do GTA 6. Se existe uma mecânica que muita gente queria ver de volta no GTA 6, era a possibilidade de usar duas armas ao mesmo tempo. Quem jogou o GTA San Andreas provavelmente lembra de como era sair atirando com duas pistolas ao mesmo tempo. Era uma mecânica divertida e que deixava os confrontos muito mais intensos, galera. Era da hora pra caramba. Quando os vazamentos de 2022 apareceram, muita gente começou a analisar cada frame daqueles vídeos, e foi justamente aí que surgiu um detalhe curioso. Em algumas versões da
interface do jogo parecia existir um espaço separado para armas nas duas mãos. Na época, isso fez muita gente acreditar que a Rockstar realmente estava desenvolvendo um sistema completo de dual wield. Só que existe um detalhe muito importante: essas imagens eram de uma versão alfa do jogo, ou seja, uma fase que praticamente tudo pode mudar. Durante o desenvolvimento de um jogo desse tamanho, galera, é completamente normal que os menus sejam alterados, mecânicas sejam testadas e até descartadas antes do lançamento, tá? Inclusive, conforme os próprios vazamentos avançavam, a interface mudava várias vezes. Alguns elementos simples desapareciam, outros eram organizados, e então aquela interface não prova que a mecânica existia de forma definitiva no game. Ela apenas mostra que a Rockstar estava experimentando diferentes possibilidades durante o desenvolvimento dele. Mas foi aí que surgiu outro rumor, galera. Um leaker conhecido como GameRoll afirmou que o sistema de duas armas teria sido removido da versão final do jogo. E esse detalhe é interessante, galera, porque se esse mesmo leaker acertou algumas informações importantes no passado, como os sobrenomes de Jason e Lúcia antes mesmo da Rockstar revelar oficialmente, isso fez muita gente acreditar que tudo o que ele dizia era verdade. Só que nem ele próprio afirmou que essas informações vinham diretamente de um desenvolvedor. Segundo o próprio Game Room, a fonte seria um amigo de alguém que trabalha na Rockstar. Percebe como a informação já passa por várias pessoas antes de chegar até a internet, galera? É justamente aí que muitos rumores começam a perder a força. Uma informação pode ser mal interpretada, pode estar desatualizada ou simplesmente fazer parte de uma versão antiga do desenvolvimento. Por isso, apesar do Dual Wield realmente aparecer ter sido testado em algum momento, não existe nenhuma confirmação que ele tenha sido removido, muito menos de que ele realmente faria parte da versão final do jogo. Mas existe uma mecânica que apareceu muito mais clara nos vazamentos, e na minha opinião ela faria muito mais diferença no gameplay do que usar duas armas, por exemplo, tá? Porque ela deixaria os tiroteios muito mais realistas, só que segundo os rumores, ela também pode ter sido descartada. Se você comparar os tiroteios do GTA V com os jogos mais modernos, vai perceber uma diferença enorme. Em GTA V, o personagem praticamente gruda na parede quando você aperta o botão de cobertura. É um sistema funcional, mas já ficou bastante ultrapassado. Agora, olha o que apareceu nos vazamentos do GTA VI. Em alguns testes internos, Jason parecia se movimentar de uma forma muito mais natural. Ele inclinava o corpo, mudava de posição, saía de cobertura com animações muito mais fluídas. Tudo lembrava bastante jogos como The Last of Us Part 2. Isso imediatamente chamou a atenção da comunidade, porque parecia exatamente o tipo de evolução que todo mundo esperava da Rockstar. Inclusive, dentro dos próprios arquivos de desenvolvimento, era possível encontrar referências relacionadas a animações de um novo sistema. Ou seja, essa mecânica realmente existiu em algum momento do desenvolvimento. E isso não é teoria, galera, isso apareceu dentro dos vazamentos. O problema é que novamente surgiu o mesmo rumor. Segundo o Game Room, esse sistema acabou sendo abandonado porque simplesmente não estava funcionando de maneira que a Rockstar queria. Segundo ele, a empresa teria voltado para um sistema mais parecido com Red Dead Redemption 2. E mais uma vez, galera, isso nunca foi confirmado oficialmente. E sinceramente faz sentido imaginar que uma empresa como a Rockstar teste dezenas de sistemas diferentes até encontrar aquele que considera ideal. Às vezes uma mecânica parece incrível no papel, mas simplesmente não funciona bem durante centenas de horas de gameplay. E então ela acaba sendo refeita ou substituída. E é isso que acontece em praticamente qualquer jogo AAA, beleza? Por isso dizer que esse sistema foi cortado talvez seja um exagero, tá? Mas o correto seria dizer que ele pode ter sido modificado durante o desenvolvimento. E existe, né, galera, uma grande diferença entre essas duas coisas. O próximo rumor talvez seja o mais estranho de todos, porque muita gente acredita que GTA 6 não vai permitir ouvir música depois que você sai do seu carro. Só que quando você presta atenção nos próprios trailers e screenshots, essa teoria começa a fazer cada vez menos sentido. Segundo algumas publicações, a Rockstar teria removido a possibilidade de continuar ouvindo música depois que o jogador saísse do veículo. Ou seja, você desligava o carro, abria a porta e a música simplesmente pararia. Quando essa informação começou a circular, muita gente ficou decepcionada, galera. Afinal, Cyberpunk 2077, por exemplo, recebeu essa função em algumas atualizações, permitindo que o jogador continuasse ouvindo música enquanto explorava a cidade. Então, por que justamente GTA 6, que promete ser um jogo mais ambicioso da Rockstar, faria o caminho ao contrário, galera? Não faz sentido, né? Foi aí que eu resolvi olhar para os próprios trailers e screenshots. Existe um detalhe que praticamente destrói esse rumor. Em diversas cenas, Jason aparece treinando usando fone de ouvido, Lúcia também aparece utilizando um acessório muito parecido com fones de ouvido
ouvidos sem fio. Isso pode parecer apenas um detalhe visual, mas provavelmente não é. Tudo indica que o smartphone será uma das peças mais importantes do gameplay do GTA 6. A Rockstar já mostrou redes sociais, transmissões ao vivo, aplicativos e uma interação muito maior com o celular do personagem, galera. Então faz sentido imaginar que ele também seja responsável por controlar a música durante a exploração do jogo. Na verdade, seria até estranho se isso não existisse, tá? Porque quanto mais tempo o jogador passa fora do carro, mais importante será manter a trilha sonora acompanhando a experiência. E é justamente por isso que esse rumor parece um dos mais fracos de toda a lista. Ao contrário das outras mecânicas, não existe nenhum vazamento mostrando que esse rumor realmente existiu e depois foi removido. A única coisa que existe é a afirmação de alguns leakers e, sinceramente, os próprios trailers parecem indicar exatamente ao contrário. A próxima mecânica me decepcionaria se realmente tivesse sido removida do GTA 6, tá, galera? Porque ela mudaria completamente a forma de jogar o GTA. É diferente em relação ao do rádio, tá? Essa apareceu claramente nos vazamentos de 2022. Se você gosta de jogos mais táticos, provavelmente esperava que GTA 6 finalmente permitisse que o personagem se deitasse no chão. Essa mecânica, conhecida como prone, já existe em diversos jogos modernos e muda completamente a forma como você enfrenta inimigos. Ela permite rastejar, se esconder na vegetação, entrar em locais apertados, criar emboscadas e deixar qualquer confronto mais estratégico. E o mais curioso é que essa não foi uma teoria criada pela comunidade, ela realmente apareceu nos vazamentos. Em alguns testes internos era possível ver Jason alternando entre ficar em pé, agachar e se deitar. Além disso, os próprios arquivos de desenvolvimento faziam referências a diferentes estados de animações ligados ao sistema de movimentação. Ou seja, a Rockstar realmente experimentou essas mecânicas em algum momento do desenvolvimento. Isso não significa que ela estava pronta, mas mostra que ela existiu, e isso faz total diferença. Foi justamente por conta dessas imagens que muitos jogadores passaram a acreditar que GTA 6 finalmente teria um sistema de movimentação muito mais avançado. Só que novamente o mesmo nome voltou a aparecer, Game Roll. Segundo ele, a Rockstar teria abandonado completamente essa ideia antes da versão final. Só que existe um problema, essa informação nunca foi confirmada, galera. E existe outro detalhe que quase ninguém comenta: os vazamentos que vimos são de 2022 e estamos falando de uma versão extremamente antiga do jogo. De lá pra cá, a Rockstar teve anos para alterar, fazer ou até mesmo melhorar completamente essa mecânica. Então afirmar que hoje ela foi removida é praticamente impossível, tá? Esse é justamente um ponto principal desse vídeo. Existe uma enorme diferença entre dizer que uma mecânica foi testada e afirmar que ela foi oficialmente cortada. E quando você junta todos esses rumores, percebe que existe um padrão, galera. Quase todas essas histórias nasceram exatamente da mesma forma. Entender isso muda completamente a maneira como a gente deve olhar para qualquer novo vazamento do GTA 6. É isso que muita gente ainda não percebeu. Depois de analisar todos esses casos, uma coisa fica muito clara: a maioria dos rumores não surgiu porque a Rockstar confirmou algumas informações, nem porque apareceu em um documento oficial, muito menos porque algum desenvolvedor veio a público falar sobre isso. Na maioria das vezes, tudo começou com pequenos detalhes encontrados na versão antiga do desenvolvimento, depois vieram interpretações e em seguida comentários de leakers. Logo depois, sites especializados começaram a publicar matérias e então criadores de conteúdo produziram vídeos e de repente o que era apenas uma possibilidade virou uma certeza para muita gente. É exatamente assim que nasce um efeito dominó, né? Uma informação passa de uma pessoa para outra, cada uma acrescenta um detalhe diferente e quando você percebe, ninguém mais lembra qual era a fonte original. E é por isso que hoje existe tanta confusão quando o assunto é GTA 6, porque muitas das pessoas tratam rumores como se fossem anúncios oficiais da Rockstar. E esse talvez seja o maior erro que a comunidade pode cometer no momento, galera. Depois de tudo que a gente comentou aqui sobre essas mecânicas e funções, qual dessas mecânicas realmente você acha que foi cortado do game e qual continuou? Comenta aqui embaixo que eu quero saber de vocês qual vocês acham que foi cortada e qual continuou, beleza, galera? Eu acho que a mecânica de deitar no chão, ela continuou, que seria o prone, tá? Na minha opinião. Mas a opinião de vocês é muito importante, demorou? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado pela sua atenção e eu espero vocês em um próximo vídeo. Aquele abraço, valeu, falou e fui! We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're